Compartilhar a tela. Bom, a história de eu com o Damon System foi em 2008. Eu não gosto muito de falar no meu currículo, né? O meu currículo é simples e tenho as mesmas dificuldades que todos vocês. Fui para a parte acadêmica um pouco tardio, mas não me arrependo, porque eu gosto muito da clínica. Então, eu fico 3 a 4 dias, hoje 5 a 6 dias em clínica até, porque eu tô com tanto prazer em atender que, se possível, se tiver paciente para atender sábado, eu vou. Então, tudo isso foi também com conversa com o Matoba, que eu tive um prazer de conhecer a clínica dele nessa quarentena, e eu vi o potencial e a vontade que ele tem de atender domingo a domingo, né? Então, essas pessoas que eu falo, otimismo, é o que eu quero passar para vocês ao longo desse período de 1 hora aqui. Vamos lá. Então, naquele período de 2008, eu não entendia o que era um bracket low friction ou self-ligation, né? E aqui está o primeiro artigo, JCO. Não lembro exatamente o tempo, o ano. Se eu não me engano, esse artigo foi de 98 ou por aí, na qual o professor Dwight Damon mostrava que ele comparou 3 tipos de brackets, dentre o Damon SL, com outros brackets. E o Damon SL foi o primeiro esboço do bracket dele. Ele apresentou 388 a 609 vezes mais, com menos atrito que um bracket convencional. Então, é um bracket muito mais suave. E aquilo me encantou, né? Com essas forças leves. E vem tudo com o que eu tinha no passado. O meu aprendizado foi com Ricketts. Forças leves, desenvolvimento das arcadas e menos extrações. Para mim, um dos maiores gênios da ortodontia é o Ricketts. Foi o Ricketts. Ou é o Ricketts, porque até hoje eu estudo ele e os conceitos são muito atuais. E o que eu acho do Damon, se vocês forem pesquisar os torques dos brackets do Dr. Damon, que ele desenvolveu, tem muito a ver com a bioprogressiva de Ricketts. Então, a filosofia de baixo atrito, forças leves, fios tecnológicos e autoligado passivo, para mim, eu sempre falo, o Damon é um Ricketts mais moderno, diríamos assim. E lá no passado também eu devo muito aos ensinamentos ao Tom Pitts, né? Que participou ativamente desse grupo aí. Calma lá que aconteceu alguma coisa. Foi. Daí, em 2010, o Carlos organizou. 2009, o Frost veio para o Brasil, se eu não me engano, a primeira vez. E no ano seguinte, o Carlos organizou uma visita de 2 ou 3 dias na cidade de Mesa, Arizona. E realmente nós conhecemos o Frost e toda a essência, que é um ortodontista assim excepcional. Por que eu mostro isso? Porque eles são otimistas e fizeram a nossa história, né, nessa parte do autoligado. 2010. Beleza. Bom, 2010 foi a primeira vez que eu vi o Christian num Damon Forum de 1.000, 1.200 pessoas, e ele se encontrava numa sala bem tímida, né?
E lá ele começou a mostrar parafuso no céu da boca, parafuso para tudo quanto é lado. Mas, na verdade, Carlos, era tudo o que... Era uma coisa natural que eles faziam há 20 anos, que ficou tão em evidência agora, né? Principalmente no Brasil, de 3, 4, 5 anos atrás. Então, Christian mostrou soluções simples para tratamentos extremamente complexos, mostrando a ancoragem esquelética no meio dos mini implantes e o autoligado passivo, que, claro, que ele dá muita preferência ao Damon Q. Raramente ele vai mostrar o Damon Clear, porque naqueles casos complexos nós sabemos que o Q funciona melhor, né? Ou qualquer bracket metálico funciona melhor que o estético. E tudo começou aqui. O Rodrigo Milani, que hoje tenho a felicidade de ser meu sócio, mas eu conheci o Damon System mesmo com esse professor. E esses professores tiveram uma dificuldade muito grande, porque eles aprenderam assim, errando muito, né? Nós já tivemos aula com eles naquele começo do era 2008, já tinha uma aula, já tinha apostila, então nós não começamos do nada como eles começaram, né? E o professor Joji Sugawara, que é o rei da mini placas do Japão, são dois professores que eu sigo muito mesmo. E hoje o Rodrigo muito respeitado lá na cidade do Porto, né? E tudo começou aqui, Carlos. Esse foi um dos meus 3 ou 4 primeiros casos, né? A minha esposa, biprotusa, com apinhamento de leve para moderado, na qual qualquer cefalometria direcionava para 4 extrações de pré-molares. Então, foi naquele momento que começou a despertar o tratamento do cliente pela face do paciente. Se tem hispanohablantes aqui, deve ter, alunos meus, então, pela cara do paciente, né? Nós tratamos pela cara e não pela cefalometria, embora aprendemos pela cefalometria, né? Então, esse caso foi em 2008 e a Kelly está lá até hoje, sem recidiva, né? Um sorriso mais largo. Então, isso me deu muito entusiasmo, né? Porque eu saí de um apinhamento, uma mordida quase em topo também, para esse sorriso largo aqui. Então, isso me encantou muito, porque era exatamente o que o professor Dwight Damon mostrava, né? Nos casos clínicos dele. E, de repente, começou a dar certo comigo, porque tratamento simples, numa abordagem mais simples ainda, né? Então, como eu falo, errando aprende-se, mas se pudermos aprender com o erro dos outros, é melhor. Então, nós tivemos a felicidade já de aprender com Darwin, com Rodrigo Milani, professora Rosângela e uma série de outros professores, né? Então, nós já saímos com um passo na frente. E o Damon System não é um bracket ou um fio. Ele é uma filosofia, ele é um sistema, né? Que hoje, aqui tem 4 pilares dele, que não funcionam isoladamente. É um conjunto. Por isso que eu falo, saiam do normal, que é alinhamento, nivelamento, esperar para fazer mecânica ao chegar com fio de aço. O Damon System já sai com tudo, já sai com parafuso, já sai com elástico inicial e leve, já sai com levante e você tem a grande vantagem da seleção de torque. Claro que tem colegas aqui iniciando, gera confusão as medidas de... Não precisa saber número. Eu confesso que depois de uma certa idade, você grava os números do torque, mas
eu não ligo mais para isso. Eu tenho a minha tabela, se eu esqueço, ela fica do meu lado, eu vou lá e consulto a tabela. Mas o conceito de standard, high e low, ou baixo torque ou alto torque para o hispanohablantes, isso é algo assim que não tem, eu não vou falar que não tem, porque eu não conheço os demais brackets, mas é uma tecnologia muito além. E há 6 anos atrás, 5 anos, nós tivemos o prazer de ver a Órmico de conhecer a fábrica da Órmico na Califórnia e ver o quanto tecnológico é essa empresa, né? Então, os pilares são dispositivo de ancoragem, elástico leve e iniciais. Eu mudei a palavra para iniciais porque a tradução é elásticos leves e precoces. Só que eu não concordo com a palavra precoce, porque precoce é algo antes do tempo. Então, eu considero que a palavra mais apropriada seja iniciais, né? Porque você inicia primeiro ou segunda consulta já com elástico. Levantes oclusais, seja na região anterior ou na posterior, e os torques individualizados, né? Só que nós temos um grande diferencial, porque nós pedimos o torque para cada dente aqui no Brasil. E o que eu vejo na Europa e nos Estados Unidos não é assim. Você pede vários kits e arruma cada bracket. Então, não é tão simples assim a parte de logística, pelo menos na Europa e nos Estados Unidos, né? Que eu tenho mais o contato aqui. Aqui está um esboço, né? Realmente eu devo muito a esse bracket. Ó, o Damon 2 foi onde que eu aprendi, né? Damon 3, não, jamais vou falar mal desse bracket. Gostei muito, não tive nenhum tipo de problema com esse bracket. E esse aqui hoje ainda é o meu carro-chefe. Eu adoro esse bracket, dependendo de se eu tenho alguma alteração de rotação, eu prefiro ele ao Damon Q ou Damon Q, por ele ser mais largo e eu ter mais controle de torque, pela base ser maior também, né? E o Damon Clear, que hoje é o Damon Clear 2, que até agora é o que tem no mercado mais estético, né? Então eu vejo assim a Órmico realmente ainda fazendo aparelhos como ninguém. Então esses 4 casos que eu vou mostrar ao longo dessa agora uns 40 minutos, não são casos complexos para quem já maneja ou já tem uma certa experiência. São casos de rotina, que realmente hoje é o que acontece na nossa clínica, né? Seja em São Bernardo do Campo, como em São Paulo. Mas vocês veem aqueles 4 conceitos, eles vão estar espalhados e conjugados ao longo desses 4 casos clínicos. Eles não são isolados. É tudo funcionando integralmente desde o princípio do tratamento. Então, vocês reparam a paciente, a face equilibrada, selamento de lábio, uma classe 3. Então, já começa com o conceito do torque individualizado. Eu posso ter um bracket, por exemplo, standard, invertê-lo ele, porque o conceito é mexer no torque do bracket para evitar ou amenizar o efeito colateral da sua mecânica. Por isso que essa tecnologia foi feita, para amenizar o efeito colateral no caso de um classe 3. Nós sabemos que com o excesso do uso do elástico de classe 3, nós vamos utilizar mais os incisivos superiores. Para isso, nós usamos um torque vestibular
resistente, esse é o conceito do baixo e alto torque. Você quer amenizar o efeito colateral. O inferior, nós podemos usar um bracket standard invertido e ter um bracket high torque, que não tem na fabricação dele. Esse é o low torque, mais 2 superior, menos 11 superior, que se nós invertermos o menos 11, ele vai virar mais 11. Então, tem uma série de possibilidades de pegar o bracket standard e invertê-lo. Ele se torna um bracket low torque, para amenizar o efeito colateral da mecânica de classe 3. Então, voltando ao caso clínico, vamos misturar tudo agora. A paciente tem uma mordida cruzada anterior, uma leve classe 3 do lado esquerdo. Então, primeiro passo, seleção de torque e fazer o levante de mordida, para destravar essa mordida. Olha lá. Então, se o paciente vai usar um excesso de elástico de classe 3, o efeito colateral nos incisivos superiores seria uma vestibularização das coroas. Então, nós, tendo isso em mente, nós vamos trabalhar com low torque. Eu posso pedir para órmico ou posso pegar o bracket standard e invertê-los. Então, eu gerei aqui um low torque invertendo os brackets. Aqui no caso, Damon MX, confesso que esse bracket eu sou apaixonado, domino bem, gosto dele, por ele ter a base mais larga que o Damon Q. Então, eu tenho maior controle de torque, inclusive, com esse bracket. Então, nós invertemos os brackets anteriores. Olha lá, invertido, invertido, invertido. Esse aqui não está invertido. Levantes, essa é uma modalidade de levantes, ó, que eu gosto muito, de ionômero dos dois lados para destravar essa mordida. Porque aqui, junto com o fio Copernic, levantes, brackets individualizados e stop na região médio de pré-molar com canino, eu tenho uma tendência de acertar essa mordida cruzada anterior. Então, vocês estão percebendo que está no início do tratamento e aqui eu já levei em consideração vários quesitos do início da aula. Então, não adianta usar um bracket, não adianta usar um fio Copernic num bracket tradicional. Eu misturo todo o conceito, todos os pilares do Damon System. Por isso que nós falamos que é um sistema, não é um bracket. Dois meses, ao mudar para o fio Copernic, o paciente já se encontra em topo, já está fazendo aquele efeito inicial e destravando e descruzando essa mordida cruzada anterior. 4 meses ele está nessa situação. Pessoal, 4 meses, estamos falando de 3 consultas e nem a montagem inferior foi feita ainda. 5 meses, montagem inferior e elástico leve e precoce. Desculpa, vamos mudar o precoce, né? Leve e inicial. Quando nós falamos leve, quer dizer, não importa tanto a medida do elástico. É começar com 60 gramas, pode começar com o elástico de molar até pré-molar ou de segundo pré. Então, a força é mais importante que o tipo de elástico.
E já vamos dando o TIP, ou a inclinação ao canino, que ele tem excesso de inclinação para anterior. Um ano de tratamento, fios de aço para a finalização e aplicar o torque. O tratamento está terminado, né? Nós vamos ter uma folga, uma tranquila folga de que seja 6 meses, Carlos, para ter uma finalização de alta performance. Então, o que eu gosto do Demon System é que ele acelera tudo nos 6, 8 meses e depois nós ficamos com muita folga e tranquilidade com o paciente para conseguir fazer uma finalização de alta performance. Porque é duro depois de 2 anos fazer um ajuste fino, o paciente reclama, né? Já está cansado. 14 meses finalizando o tratamento, vai mexer na prótese do paciente e a finalização em 15 meses. Reparem o torque, a inclinação, né, inicial, e o torque conseguido e a saúde gengival. A face do paciente mais harmônica no final, né, mais equilibrada. Então, esse tipo de paciente é interessante. O perfil ficou mais reto, né, em comparação com o inicial. E a mordida cruzada anterior corrigida. Lembrando, o segundo caso, paciente jovem para adulto, a panorâmica do paciente, ele chegou com esse tipo de oclusão. Arcada superior do lado direito, cruzada, e um formato de arcada não regular, principalmente do lado direito do paciente. Mordida cruzada anterior, uma mordida cruzada do lado direito, e a queixa do paciente ou do pai é que teria que fazer a cirurgia ortognática. Eu gosto de tratar a mordida cruzada a partir de um quesito que eu aprendi, né, o quesito, os anéis do professor John Lin, que ele analisa o perfil, a classe dentária e a mudança de função de MIH, de MIC com RC. Mas esse paciente foi classificado com pseudoclasse 3, que é o que hoje eu adoro tratar, esse tipo de tratamento, porque eu sei que é muito simples, responde muito bem e não é cirúrgico definitivamente. Só que quem olha a foto, nós estamos no início do tratamento e pode gerar confusão, mas pegando todos os quesitos do Demon System, está tudo aqui. Isso é Demon System de verdade, puro. Porque nós temos o levante oclusal, só que esse levante na região anterior, Carlos, eu gosto de fazer ele com plano inclinado, porque os incisivos superiores tocam aqui e já desliza, já tem esse estímulo para descruzar a mordida. Elástico leve e precoce, eu preciso já mudar o slide, elásticos iniciais. Essa foto eu gosto muito, porque elásticos leves quer dizer, eu não preciso usar o tradicional de molar até o canino. Eu posso começar com molar até o primeiro pré-molar. Quanto menor essa distância, mais leve ele fica. Eu gosto de respeitar os 60 gramas logo no início do tratamento, né?
os torques invertidos. Aqui é um low torque. Eu peguei um bracket standard e coloquei de cabeça para baixo, upside down, como os americanos usam muito, né? Então, ele ficou com de 15 graus para menos 15, um incisivo lateral de 6 para menos 6. Eu fiz um low torque porque eu tinha na mão e domino bem esse tipo de mecânica, né? Então, isso é um protocolo Damon. Fio, levante, torques diferenciados e elástico leve precoce, na qual cada um desse quesito não irá funcionar sozinho. Mas se tiver isso encaixado na cabeça, o tratamento voa, deslancha de uma tal maneira nos primeiros 6, 8 meses, em 4 consultas, 4, 5 consultas, que você vai ter uma folga muito grande para fazer a finalização de alta performance. Levantes oclusais. Começo pela posterior. Quando tenho mordida cruzada anterior, eu gosto muito de usar esse tipo de levante, ó, na região anterior, inferior. Isso aqui eu não abro mão, a não ser que o paciente tenha algum problema periodontal, né? Mas esse tipo de levante anterior, para mim, é essencial. Os elásticos leves e iniciais. E vejam nisso. Então, me dá uma folga muito grande, porque aqui eu vou trabalhar o quê? Depois de 6 meses, 8 meses de tratamento, eu vou trabalhar com tranquilidade em linha média, alinhar o segundo molar do outro lado, né? Fazer o refinamento, porque aquele sistema de forças leves já me deu todo o conforto inicial. Então, eu chego no fio de aço para gerar o torque apropriado, né? Volto no fio inferior para colocar o tubo no segundo molar para alinhá-lo, né? Então eu estou com muito mais tranquilidade, porque o caso já está ganho lá no começo, em 4 a 6 consultas. Pessoal, o importante, ó, eu tenho falado muito nisso. Outra coisa que eu aprendi também com o professor Rodrigo é que ele guarda um período na semana para planejamento. Tem casos que não precisa de planejamento, é muito automático. Mas ele começou a fazer isso e eu comecei a usar essa técnica de um período na semana. Eu uso para planejamentos de casos, porque eu me tranco, seja no escritório ou em casa, com toda a concentração possível, junto todo o fundamento que eu tenho de estudo com a tecnologia para sair correndo na frente. Então, o autoligado passivo, sabendo usar, ele acelera muito os 6 primeiros meses de tratamento. E o restante você vai finalizar em alta performance. Protocolo de contenção. Eu não gosto da palavra protocolo, tá? Protocolo, para mim, engessa muito. Você segue protocolo, você não muda, você não é flexível. Mas a contenção eu gosto muito fixa, superior, inferior, e uso hoje também a placa de acetato superior e inferior também, por tempo indeterminado. Não tem tempo, para cada paciente é um tipo de individualização. Se o paciente acumula tártaro, eu removo a contenção, ele vai, fabrico outra contenção removível por um período e assim vai. Por exemplo, aqui ele não começou com uma contenção fixa inferior, porque ele precisou de um tratamento, né, para melhorar a parte gengival dele inferior. Mas o superior já finalizou com a contenção fixa e a placa de acetato.
Aí. Só um momento aqui, Carlos. Entrou uma... Algum problema? Entrou uma telinha aqui. Deixa eu só... Pronto. Tá. Então, a face do paciente não teve tanta mudança, né? Então, aquela classe 3, ou que o pai amedrontava tanto, ele não era um classe 3. Então, inicial e final. E aqui está o resumo. 1 mês de tratamento, 3 meses. Repara, ó, tem uma... Parece uma bagunça para o paciente, mas esse tipo de paciente que já foi informado sobre uma cirurgia ortognática, ele vai ser muito colaborador. E ele não é um paciente classe 3 real. 5 meses ele já estava nessa situação. 7 meses eu já estava trabalhando, né, com os fios retangulares, trabalhando com segundo molar. 20 meses a finalização. Então, os traçados iniciais e finais. Traçado inicial e final, não teve tanta mudança na face do paciente, ele teve uma melhora na maxila, na verdade, né? E aí o torque, trabalhando com torque menos 15, que eu gosto bastante. Os modelos de gesso. E a face inicial e final. Repara, então, que o problema não estava aqui na mandíbula, e sim na maxila. Teve um maior ganho na maxila, né? E um volume maior. E muitas das classes 3 nossas, elas são pseudo classes 3 e vamos trabalhar mais na maxila. Então, o paciente cirúrgico, esse terceiro paciente, porém, nós fizemos uma compensação, uma paciente com uma mordida profunda, os dentes superiores bastante vestibularizados e um padrão 2 e uma classe 2 esquelética. Uma ausência de primeiro molar inferior direito, maxila atrésica e um leve apinhamento na região anterior inferior. A queixa do paciente, a gente sempre começa com queixa do paciente. Deixa ele ouvir. Vamos ouvir, desculpe, deixa o paciente falar e vamos ouvir o que ele quer. E esse paciente não queria cirurgia ortognática, embora o diagnóstico dela fosse a ortognática, né? Então, diferença das bases ósseas, superior com inferior, e os dentes superiores bastante vestibularizados. A queixa principal dela é que não fechava o lábio. Essa é a principal queixa da paciente. Então, vamos ter o conceito da terceira lei de Newton. Para toda ação, existe uma reação de igual intensidade e mesma direção, mas com sentido oposto. Fizemos um tratamento mais conservador, com extração de pré-molares, embora sabendo que a paciente era uma paciente padrão 2 esquelética e o tratamento ideal seria o cirúrgico, a ortognática, que ela não quis. E vamos usar a mão da ancoragem esquelética, fazendo a retração com ancoragem absoluta, onde, mesmo com ancoragem absoluta, a literatura fala que nós perdemos a ancoragem também. E o
mini implante, ele movimenta também. Ele não é um poste totalmente fixo. Porém, eu tenho total controle para fazer essa retração com 2 parafusos na região da crista infrazigomática e usando o elastique. Só que o interessante é o elastique vem de ponta a ponta, de um parafuso até o outro, saindo para fora da região dos pré-molares, entrando nos caninos, na região do canino, vem dente a dente na região até o canino do lado oposto e sai para fora. Então eu coloco o elastique primeiro e depois eu coloco o fio embaixo do elastique. Aí eu não tenho problema de aumento do atrito, porque eu estou no autoligado passivo, eu não quero colocar o elastique em cima do fio, senão eu fico com o sistema tradicional, eu fico com atrito. E a paciente, assim, sem muito esforço, porque, claro que hoje, acho que nós estamos em o quê aqui? 80 e 90 colegas, praticamente, e não é da minha cabeça, mas se perguntar para quem faz o Demo System, deve ter no máximo 5 casos por ano com extração. No máximo, hein? Porque eu vejo pelo nosso trabalho, no dia a dia do consultório, nós extraímos muito pouco pré-molares, né? E quanto mais vocês estudam os tratamentos dos orientais, mais eles abominam extrações de pré-molares, principalmente no Japão, né? E a finalização do tratamento atingindo a queixa do paciente, que era fechar o lábio. Era isso que ela queria. Com essa sobremordida, essa mordida profunda e essa sobressaliência e vestibularização e a foto inferior com os incisivos com um bom torque. E o incisivo lateral poderia um pouco mais de torque lingual de coroa. Mas a queixa do paciente foi estabelecida e mesmo sendo com extração, foi um tratamento rápido. E quando eu falo rápido, o conceito de tratar rápido não é o conceito de tratar de qualquer jeito. Tratar rápido é o quanto menos consulta, melhor. Isso é essencial. Se eu usar um bracket que eu tenha menos emergência, isso é real. Você faz tudo certo. Se eu usar um bracket com pad e o pad da Ormico é muito diferente. Se ele tem uma retenção melhor, eu vou ter menos queda de bracket. E isso, depois de 3 décadas de clínica, cansa e frustra ter que ficar recolando o bracket. Finalização, atingindo total aqui o perfil, não diria reto, mas melhor para o paciente, e uma respiração mais equilibrada, mesmo sabendo que ela era uma paciente cirúrgica, né? Mas a ancoragem extraradicular é mais do que ancoragem absoluta. Eu quero algo a mais. Então, conheça bem as regras para poder rompê-las com eficácia. Eu sei que deve ter alunos aqui de especialização e eu bato na tecla que a minha esposa... eu sou tão otimista. Quando eu falo eu, não. Nós, a equipe, porque eu não faço nada sozinho. A equipe, desde quem recebe o carro dos meus clientes, lá embaixo, na recepção, a recepcionista do prédio e a equipe, nós somos tão otimistas, mas tão otimistas que
A minha esposa esboçou em querer fazer ortodontia, ela achava que ela era velha. Eu, eu fui lá o primeiro a estimulá-la. Fala, vai estudar, não pensa no dinheiro, estude, faz as coisas devagar e no período certo que tudo dá certo. Só que eu falo para ela, conheça bem as regras que você vai aprender na especialização, não discute em hipótese alguma com nenhum professor, só que entenda os fundamentos, mas provavelmente você não vai usar comigo o que você vai aprender ao pé da letra. Então, conheça bem as regras e mude totalmente elas, ok? Isso vocês vão conquistar com 4 ou 5 consultas, 80% do tratamento feito. E aqui vem o que pode parecer difícil, mas confesso que é a nossa realidade hoje. Nós não temos medos mais de tratamentos que até então eram complexos, de distalizações ou de transposições, de caninos, classe 3. Na verdade, quando aparece isso, eu até trato o paciente, se ele não puder pagar, eu faço uma vaquinha, tiro do meu bolso para tratar. Depois de um certo período, mais ou menos aí a cada 10 pacientes, eu tiro eu patrocino, como eu falo, né? E com todo prazer. Então, o paciente com transposição, desculpe, vamos voltar aqui. Paciente 12 anos com transposição, mordida em topo, mas na verdade essa mordida em topo não era uma classe 3 real. É porque está faltando um dente aí. Transposição de canino. Canino descido, primeiro pré-molar e segundo molar descido. O canino permanente nessa posição a nível de segundo molar permanente. Eu não vejo, quer dizer, até vejo, mas com ancoragem esquelética e junto com bracket autoligado passivo, não vou falar em ativo por mal ou bem, porque eu não tenho experiência. Mas com bracket passivo, empurrando e oferecendo forças leves, baixa intensidade e longa duração. Isso que me encanta. No bracket autoligado passivo é baixa intensidade e longa duração. Se essa longa duração for oferecida ainda com fio Copper-Night, aí você atingiu o auge da baixa intensidade e longa duração. Tudo que o Dr. Dwight Damon falou no primeiro artigo do início dessa aula. Eu posso empurrar esse canino apoiado num parafuso que tenha slot, com o fio fazendo uma alça. Olha o canino nesta situação. O canino daqui eu quero colocar aqui. Então, uma transposição de canino severa. Um resumo breve do que acontece. Inicial, eu começo o alinhamento e nivelamento, o canino começa a despertar uma erupção passiva aqui. Eu acho que agora a minha ponteira aqui deu pau. Mas tudo bem. No segundo slide. Oi? Qualquer coisa, experimenta clicar na tela. Tudo bem. Eu vou ser a ponteira aqui, Carlos. No segundo slide, 4 meses, o canino
erupciona. Então, aí eu já começo a mecânica com parafuso na crista infrazigomática, um fio ligando o parafuso que tem slot, e no fio uma mola aberta meio bracket. Quando eu falo meio bracket, essa mola não pode ultrapassar o comprimento do bracket do canino. E começa a empurrar. E o fio seccional, eu deixo ele um pouco com folga. E aí o canino começa a ter esse movimento pela mesial. 6 meses, eu já tirei o conceito de forças leves, porque eu cometi o erro no 6º mês de colocar um elastique do canino ao lateral. E olha o que aconteceu, a mordida abriu. 12 meses. Eu parei com essa mecânica de apoiar em dente, voltei com fio TMA 17x25, com uma alça em T. E lá na região dos incisivos superiores, um fio seccional. Eu não quero efeito colateral. Para daí cair a ficha que a ancoragem esquelética tem que ser usada. Eu coloquei outro parafuso, 1,5x8, na região do canino e começo a aplicar 2 forças no canino. A primeira, com a mola espiral aberta, da crista até o canino, e o segundo, um elastique do canino até o parafuso 1,5x8 na região alveolar. 28 meses, canino em posição. Claro que eu vou precisar de torque nele. E dá dó se o paciente estiver cansado. E ela estava cansada. Só que ela veio com um diagnóstico de extração do canino permanente e fazer uma estética do canino descido. Nós tratamos em 28 meses, praticamente, mas eu tive que convencer a paciente a esperar pelo menos mais 5 meses para eu dar torque de raiz, torque lingual de raiz, né? Então vamos lá. As 2 mecânicas aqui, mola espiral aberta, sabendo que não há espaço ósseo para passar o canino pelo pré-molar. Alguém vai pagar o preço. E nesse caso é o pré-molar que vai pagar o preço. Meu cachorro deu uma rebelião de cachorro aqui. A mola espiral aberta, dessa maneira. Reparem que eu deixo um pouco do fio seccional com um pouco de excesso para esse canino poder correr. Olha lá. E a segunda maneira, eu vou com a alça em T. Eu deixo um pouco de excesso de fio na região anterior, desse fio seccional. E agora eu amarro o canino, só que o pré-molar vai pagar o preço. Olha lá. IZC 2x12 com um slot, fio TMA 17 ou 18x25 e o fio seccional na região anterior. Um certo momento, quando o canino está quase passando do pré-molar, ele joga o pré-molar para lingual. Não tem osso para os dois. É isso que eu estou dizendo. Não tem como. Então, já prevendo isso, nós avisamos o paciente que depois vai ter que fazer uma mecânica para trazer o pré-molar, mas de uma maneira muito simples, porque a origem do pré-molar ele estava na posição correta. Então, a musculatura também contribui para ele voltar para a posição. Canino na posição, e aí ganhando espaço para o pré-molar ser reinserido no formato do arco. E aí o canino em posição. Vamos trabalhar o torque. Não tem mais nada a fazer
a não ser trabalhar com a ansiedade do paciente de remover e finalizar o tratamento, né? Do que trabalhar com torque aqui para dar torque lingual de raiz nesse canino. Podemos usar essa mola, torque spring, ela empurra aqui, se ela é colocada para cervical, ela empurra a raiz do canino para a lingual. Reparem a pressão que ela está fazendo. Esse é o bracket MX, para quem não conhece. Realmente eu adoro esse bracket. Vocês vão entender no próximo slide. Mesmo ele sendo um bracket de 2005 e não tem em outros mercados, eu confesso que ele é o meu favorito, tá? Melhorando esse torque na raiz e trabalhando aqui, ó, torque no fio de aço. Então a biomecânica jamais vai sair de moda. E eu brinco com meus alunos, brinco não, eu falo muito sério. Domine o torque para sair dominando bem, para ter uma finalização de alta performance. E aí melhorando o torque na finalização do tratamento. Remoção inferior, inicial e finalização do tratamento. Ele saiu daqui, dessa região, para essa. E a finalização do tratamento, no dia da remoção do superior. Então, conquistamos aqui um torque, porque talvez esse bracket MX, não falo que ele dá mais torque que os outros brackets, mas pelo menos eu domino melhor esse bracket, tá? Paciente um padrão reto, uma leve, pode ter um padrão, um queixo querendo ser classe 3, mas uma estética muito bonita. Contenção fixa no canino, que foi bem movimentado, isso aí não tem data para tirar essa contenção. E também a contenção noturna por volta de 1 ano, que foi preconizado aqui. Então, as contenções noturnas eu gosto muito. E aqui está a íris toda feliz, né? Após o final do tratamento. Carlos, eu estou encerrando aqui, tá? Eu falei dos professores, sigam os professores, mas a mensagem aqui do Bon Jovi fala: nós não nascemos para seguir. Ou seja, nós temos que misturar todos os nossos fundamentos, os nossos conceitos, e não tem que ter protocolo, tem que ter assim um pensamento de uma filosofia, que aqui eu misturei todos os conceitos básicos. Opa, desculpe. O Celso está falando. Alguém ligou. Mas é assim, Carlos, levante oclusal, Cooper Night Tie, torque diferenciado, elástico leve e precoce e parafuso. Esses 5, eu diria que é a técnica que eu sigo, né? Eu não sigo streetwire, isso ou aquilo. E, finalizando aqui, nós voltamos ao atendimento. Hoje, Carlos, o curso só 6 vagas, no máximo, hein? 6 vagas eu até fiquei com receio. Mas a minha abordagem, a partir de agora, será o in-office.
Verão em Office Demon System, parafuso e a filosofia que eu uso desses 5 passos aí, desses 5 pilares, que é o que eu mais gosto de fazer até hoje, ok? Eu fico à disposição aí, Carlos. Legal. Eu não conheci esse professor Bom Jovem, mas eu tô com umas duvidazinhas aqui, Fábio. Eu tô sim. Eu posso estar passando agora? Claro, deixa eu só... Vamos lá. Eu interrompo o compartilhamento, correto? Não, acho que pode deixar, porque de repente às vezes você precisa do caso para algum tipo de, sei lá, de informação, mas fica à vontade, sim ou não. Daquele primeiro caso, uma das perguntas foi por que você não passou o arco até o segundo molar inferior inicialmente? Parece que você deixou ele para você passar só lá no final. É isso que eu imaginei, se você ia lembrar do... Da senhora. Acho que era no primeiro É a caso. senhora aqui. Era a senhora. Então, Carlos, é uma coisa assim, uma coisa que eu tenho, por sinal, sábado, eu Uhum, vou fazer ao vivo no nosso grupo. Eu vou colocar um Demon System, 4 brackets inferiores e 5 brackets superiores. Ele é desdentado. O que tá em oclusão, uhum. eu não faço questão de colocar peça hoje em dia. Só que eu vejo muitos alunos com preguiça de colocar o segundo molar também. Então, o segundo molar é um dente que tem que estar alinhado. Às vezes eu termino o tratamento e o segundo molar vem com inclinação, eu levo mais uns 2, 3 meses para colocar ele no tratamento. Nesse caso aqui, ele tava tudo intercuspidado, né? Tava Uhum, tudo na posição, por isso que não levou até o segundo molar, só por isso. entendi. Legal. Outra dúvida. Você mostrou aqueles levantes anteriores no inferior, né? Que material que você utiliza para fazer aquele lá? Pô, esse é legal, né? Eu Você tenho fez uma um. pista, na verdade, né? Carlos, para mordida cruzada anterior, Uhum, eu não vou falar que é lei para mim, mas eu sempre uso incisivos inferiores com plano inclinado. Eu gosto muito da resina da Reliance, ela chama LCR. Eu não vivo sem ela. Quando começa a acabar uma resina, eu já fico desesperado para comprar ou alguém que vai para os Estados Unidos trazer para mim. Então, essa é a mesma resina usada para fazer a contenção. Então, eu gosto de fazer o levante anterior com essa resina. Sempre ok. plano cruzado, sempre plano inclinado, tá, Carlos? Ela deve ser mais macia que uma resina de restauração, mas Ela é talvez um pouco muito mais, fluida, ela é né? muito fluida mesmo, mas ela é muito fácil de trabalhar, por Entendi. isso que eu gosto dela. Legal. Ótimo. Tá. A contenção fixa, né? Eu vi que você faz muito 2 a 2, aquele último só que você colocou até o 3. Esse é seu protocolo? E depois também qual material que você faz a placa? O qual milímetro? Quantos milímetros você utiliza na placa? Acho que é mesmo juntando duas perguntas em uma só. A placa de 1 milímetro da BioArt, eu uso bastante, né? Uhum, Geralmente, quando o paciente está com boa higiene, eu já faço tudo no mesmo dia. Remoção superior, inferior, contenção fixa, tiro. Aí, no caso, é molde, porque para escanear vai demorar mais. Então, uhum, tiro o molde, aí a minha secretária, a minha assistente vai lá e faz a placa. O paciente, se tiver com tempo, ele vai para o shopping, fica no shopping lá, fica uhum. na frente do shopping, volta depois de 2 horas, ou nós entregamos na casa dele no mesmo dia, né? Isso que a gente tem feito. Então, eu cerco ele de
tudo quanto é jeito para contenção. Eu não vacilo mais na contenção. A gente cerca de toda maneira, tá? E a contenção a gente faz preço fechado também para a gente ficar bem mais não depender das vindas do paciente, de pagar ou não. Então, eu já faço preço fechado e mudo a contenção quantas vezes precisar. Tá, legal. Porque, ô Carlos, fica mais barato fazer isso do que retratar o paciente. É uma situação que eu retrato de graça, dependendo do paciente, não tem problema. Mas eu prefiro ser mais rigoroso nas contenções do que retratar, né? Tá, legal. Outra pergunta aqui. Existe preferência de iniciar os elásticos de classe 3 em caninos ou em pré-molares para pacientes classe 3 mordida aberta ou sobre mordida invertida? Ficou meio confuso. Mordida aberta. É. Não, eu começo com elástico, não há problema. Só que depender, eu sempre procuro começar com 60 gramas. Isso aí para mim é uma regra e eu não tenho vergonha de medir, porque às vezes a gente muda a marca do elástico ou exagera na força e pode ter algum efeito colateral. Então eu meço mesmo, uso o meu dinamômetro, não Legal. tenho vergonha, mas começo com 60 gramas. Aí vai depender se uso 5,16 até o canino ou 1/4 até o primeiro ou segundo pré-molar, né? Ele fica mais curto, mas sempre sendo leve, né? Deixa eu ver. Agora, vamos falar um pouquinho de prescrição. Você tem uma preferência por utilizar o standard invertido em classe 3, é isso? Tem que tomar muito cuidado, Carlos. Inclusive, de umas lives que eu fiz, o doutor Rodrigo, que é o paciente, ele entrou. O que aconteceu? Eu peguei um bracket, veja bem, eu peguei um bracket high torque, mais 21 superior, eu acho que é isso de cabeça. 22 do quê? Inverti, mais 22, correto. Do que, né? Do que? Inverti ele ficou menos 22. Só que por um motivo ou outro que saiu do meu controle, que eu não me lembro, eu cheguei até o fio 19/25. É muito excesso. Não, resumindo, façam o normal, peçam um bracket, a prescrição da Órmico. Depois de algum tempo, dominando bem o high, o low, você começa a pegar o standard e inverta ele. Mas não queira fazer como eu fiz, lendo, fazendo misturas assim, porque pode ter um efeito colateral e o paciente teve sensibilidade nos incisivos, porque foi um excesso de torque vestibular de raiz. Porque eu cheguei num fio de um calibre muito alto, né? Mas resumindo, hoje eu mexo com o standard e inverto ele. Mas não é que eu domino, Carlos. Você sempre quer aprimorar mais. Mas eu fico bem mais atento nesses upside down, colocar o bracket de cabeça ao contrário. Então eu recomendo fazer a prescrição da fábrica e com o tempo mexer nesses brackets aí. Mas assim, um bracket que o meu padrão sempre é canino mais 7 para o Demon MX. Esse aqui eu faço questão, porque como eu vim de Ricketts é mais 7 no canino. Então faz todo sentido, né? O canino mais 7, na minha opinião. Legal. Não, na verdade, eu queria saber a sua opinião, porque realmente uma das coisas que a gente tem conversado muito é
tudo bem você utilizar o bracket invertido, mas muito cuidado até qual fio você vai tá chegando, né? Se você se esquecer, se perder e for demais, são riscos, né? E agora a outra prescrição, Fabio, é naquele caso de que tinha aqueles dentes quase horizontais ali da menina. Qual a prescrição que você utilizou lá? O último caso, O penúltimo, né? Penúltimo, da menina que não conseguia fechar a boca. das extrações de pré-molares. Então, aí esses casos funcionam muito bem por um high torque. Vamos lá. Aí é todo o sistema Damon, raiz, né? Quando extrai, você vai usar um high torque de incisivos, né? Aí funciona bem, porque o que é o high torque? É um torque vestibular resistente, porque o efeito da retração é lingualização de coroa. Então você quer um vestibular resistente. High torque, aí é o carro-chefe de quem trabalha com demo. Pena que nós não extraímos muito, né? Mas ele funciona muito bem com isso. E com distalização com parafuso, mesma coisa. High torque de canino. Mesma coisa com o Herbest, que é outro carro-chefe que eu faço. Legal, Mesmo pensamento. ótimo. Acho que o último para a gente poder terminar. Naquele caso de transposição, aliás, gostei muito de ver aquela mola lá fazendo o inverso, na verdade, empurrando, né? E agora a pergunta é, não tem problema manter o fio nos pré-molares durante aquela movimentação? Então, realmente não tem foto aqui, mas em algum momento eu removi. Vamos pegar aqui, quer ver? Ó? Uhum. Em algum momento eu removi o bracket do primeiro premolar para o canino passar, não é com mais facilidade, porque ele empurra tudo para dentro, né? Uhum. Uhum. Mas para tirar a carga dessa passagem do canino. É o mesmo pensamento que Tá. o professor Rodrigo Milani fala para o Vista, né? Uhum. Tirar a carga do incisivo lateral. Ah, não, tá legal. Acho que era essa dúvida, realmente para facilitar, né? Isso. Legal. Ótimo ponto. Eu acho que era isso. Mas legal, Fábio. Eu fiquei impressionado. Realmente essa caso de transposição foi desafiador mesmo, hein? E eu tenho recebido bastante pacientes e fotos também dos alunos. E, Carlos, eu te falo assim: o autoligado passivo com bracket de alta performance, Uhum. as forças se tornam mais leves e mesclar com parafuso, né, que os taiwaneses nos inspiraram muito. Uhum. Eu vejo assim, se não tiver anquilose nesses caninos, nós colocamos no lugar. Mas eu não prometo tempo mais, tá? No começo você vai pegando mais habilidade, vai trabalhando mais rápido, mas Uhum. não tenho problema com o tempo. Mas nós colocamos na posição, tanto no palato como por vestibular. Legal. Ótimo. Putz, adorei. Podemos interromper então o compartilhamento, Fábio? Claro. Perfeito. Muito bem. Ah, muito legal. Acho que os casos que você mostrou foram muito interessantes. Gostei da sua abordagem. É legal a gente ver essa parte de prescrição, como cada um trabalha com o seu high torque, com low torque, quais são, digamos assim, às vezes essas dicas de tomar cuidado em determinados momentos. Acho que o objetivo desse encontro aqui realmente com a gente é estar compartilhando várias visões sobre como os nossos professores acabam tratando esses casos.
O que eu acho que a gente tem de diferencial enorme é que todo o nosso grupo, a gente chama de champions, que são os campeões, eles são clínicos, né? Não todo mundo é mão na massa, é todo mundo que trata caso, tem uma visão extremamente clínica dos casos a serem tratados. E o Fábio está com a gente há anos também. A gente realmente tem um relacionamento de muitos anos, acompanhou muito o crescimento dele. Meus parabéns de novo, Fábio. E acho que foi um prazer ter você aqui hoje compartilhando esses resultados. Eu quero também dar parabéns pelo trabalho que você tem feito com relação a esses microimplantes. Eu acho incrível isso aí. Acho que é uma, como é que se fala? É outra coisa que também não tem volta, né? Não tem como pensar hoje em ortodontia sem pensar em microimplante. E o que eu acho que eu gosto de ver vocês é principalmente uma coisa que, na verdade, eu comecei a escutar principalmente na época do Chang. Ele falava o seguinte, muito: o ortodontista tem de saber colocar o microimplante, o ortodontista tem de saber posicionar o microimplante, porque é, é, é uma habilidade tão básica quanto colar um bracket, né? Você precisa fazer isso para você conseguir trabalhar de maneira mais adequada, e acho que vocês estão fazendo um trabalho excepcional divulgando a técnica de estar utilizando essas ferramentas dentro do consultório no dia a dia. Parabéns, tá? Obrigado. Obrigado. Uhum. E, bom, gente, acho que era mais ou menos isso, 8h30. Vocês sabem que a gente sempre tenta terminar isso aqui às 8h30. É um prazer ter vocês aqui, foi muito legal novamente. Terça-feira tem sido um dia muito interessante para a gente, né? Porque é o que a gente estava falando no começo, né, Fabio? Acho que as pessoas estão se adaptando, estão mudando um pouquinho. Obviamente que a gente fazendo uma live às 7 horas, o pessoal perde a novela das 7, mas eu acho que no final das contas é uma boa troca. Bem melhor. Bem melhor sim. Ô, cara, E é muito bom aqui, mas eu não vejo a hora de voltar para o simpósio que você organiza, que cara, abraçar os alunos, abraçar vocês aí, abraçar a Andréia, que começou comigo desde é, 2008, né? uhum. E um abraço também. Eu estou vendo aqui a Manu Domingues, que é a minha gestora lá de Los Angeles, está aqui nessa sala. Não é ortodontista, nem Uhum. dentista, mas sabe muito. Então, se eu falo alguma Legal, besteira aqui, ela me dá bronca depois. legal. Um abraço aí a todos. Uhum. E acho que é isso, né, gente? A gente vai se adaptando. Realmente, acho que esse ano, eu acho que eu não me sinto seguro de tentar fazer um evento presencial. Vamos ver como é que as coisas vão funcionar, mas realmente acho que está todo mundo com essa sensação que está faltando alguma coisa. É muito legal essa parte digital, mas está faltando aquela interação que a gente tinha. Acho que a sensação que todo mundo, o feedback que eu sempre tive do simpósio é excepcional. Nota 9,9 para cima. Sempre foi um feedback que a gente adorava, a gente sempre se entregava de fazer exatamente por causa disso. Era a chance da gente ter uma interação entre todo mundo, era tão divertido, mas, por enquanto, a gente precisa entender que o momento é outro, né? E acho que enquanto isso durar, a nossa ideia é realmente manter essa linha de raciocínio, esse trabalho com essas informações um pouco mais segmentadas, mas tornar isso aqui consistente cada vez mais. Tá? E agradeço a todos a presença, ficarem um pouquinho, investir um pouquinho de tempo aqui com a gente. Eu queria pedir novamente uma salva de palmas para o Dr. Fábio, aquela salva virtual. Uhum. E agradeço a todos novamente pela presença e até semana que vem. Semana que vem nós temos confirmado o Dr. Cláudio Azenha e daqui a pouco eu mando as informações da live dele para vocês. Tudo bem?
Valeu, Fábio. Valeu, pessoal. Valeu todo mundo. Obrigado. Boa Obrigado. noite, então. Parabéns, doutor Fábio. Valeu.